A gente conversa agora aqui na Band News FM, no Expresso Band News, com a participação do nosso colega apresentador da Band News FM em Salvador, o Luiz Felipe Veloso. Vamos entrevistar o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, para falar sobre uma série de pontos envolvendo a pandemia da Covid-19, falar do momento atual, do que já passamos e também olhar para frente da retomada. Em primeiro lugar, prefeito, muito obrigado por atender a Band News FM. Uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Expresso Band News FM. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Luiz Felipe. É uma alegria poder falar com todos vocês. Prefeito, eu vou começar olhando bem para frente, porque hoje a gente tem São Paulo iniciando o cadastro de blocos de rua, você tem o Rio de Janeiro iniciando a venda de ingressos também para o Carnaval do ano que vem, mas ambas as cidades falando, Carnaval teremos se a pandemia manter ou os números caírem e se tiver como flexibilizar tudo. Não dá para ter carnaval de máscara, não dá para ter carnaval com distanciamento social. O pessoal tá esperando algum tempinho a volta do carnaval. Salvador, que é tão tradicional o carnaval, segue na mesma linha? Se tiver, sem restrições? Como é que tá hoje o posicionamento da prefeitura? Sandro, o que é que eu tenho dito aqui? Que acredito na ciência, que a vacina vai cumprir o seu papel. A nossa expectativa é que até o final do mês de novembro nós estejamos concluindo todos os 3 ciclos vacinal. Então, todo o público-alvo tenha tomado a primeira, a segunda e a terceira dose. E a nossa expectativa é que nós possamos voltar a viver como nós vivíamos antes. Então, a pergunta a ser respondida é essa. Nós vamos ter condições, depois de todos imunizados, de viver como nós vivíamos antes? Se sim, nós vamos ter Réveillon, vamos ter Carnaval, vamos ter as festas de largo, tão importantes aqui para a cultura e para as tradições baianas e soteropolitanas, como, por exemplo, a lavagem do Senhor do Bonfim, a festa de Iemanjá. Então, é óbvio que numa decisão como essa, diferente do Rio e de São Paulo, que tem festejos de carnavais em locais fechados, nos desfiles das escolas de samba, na Sapucaí, o nosso carnaval, que é a maior festa do planeta, a maior festa de rua do mundo, ela tem uma característica diferente. Nós reunimos 2.500.000 pessoas. Você me perguntando, prefeito, você tem como controlar o acesso dessas pessoas ao circuito? Tenho. A gente hoje tem as barreiras de restrições, as barreiras das revistas, para que as pessoas não levem armas brancas para o circuito. Então eu posso também aí nessas barreiras exigir o ciclo vacinal. Vai ser possível fazer assim? Porque até na sua pergunta você abordou que no carnaval não tem como exigir dentro do circuito que a pessoa use máscara, que não aglomere. Então, exigindo o ciclo vacinal, vai ser possível? Se sim, nós vamos poder realizar esses eventos. Então, nós estamos aguardando esse mês de outubro. Eu considero esse mês decisivo para a nossa decisão, porque os números aqui estão estáveis ou em queda. Nós não temos mais pressão no sistema de saúde em busca de leitos de UTI Covid, tanto para adulto como para crianças. O mês de setembro todo e o mês de outubro, a gente amanhecia as UPAs vazias, sem nenhum paciente aguardando regulação. Aqui tem reduzido o número de óbitos, graças a Deus o fator RT, número de novos casos, de casos ativos, e nós estamos bem avançados na vacinação. Salvador é uma das cidades mais eficientes do Brasil na vacinação. Talvez eu não conheça outra cidade que já tenha vacinado com a primeira dose um público de 98% do público-alvo como nós vacinamos. Então, todo esse cenário, a partir do final de outubro para início de novembro, quando nós temos que tomar essas decisões, porque também não há como passar mais do que esse período, porque não temos tempo hábil para organizar tanto o Réveillon como o Carnaval, que são festas que têm essa dimensão. Então, nossa expectativa é final de outubro, início de novembro, reunindo todos os atores envolvidos, porque não é uma festa só promovida pela Prefeitura. A Prefeitura é o principal organizador, é o principal responsável por esses festejos, porém conta com a participação da Polícia Militar, e aí envolve naturalmente o governo do Estado, envolve os blocos de trio, os blocos sem trio,
os blocos com corda, os blocos sem corda, os camarotes, os mais diversos blocos, afros, afoxés, apaches, enfim, todos esses que fazem do nosso carnaval esse grande caldeirão cultural que é. Então nós vamos ouvir todos e aí tomar decisão para a sua realização. Prefeito, para a gente ser bem pragmático, né, em relação a essa decisão, quando a gente fala agora, a gente está olhando para essas outras capitais que o Sandro até mencionou, a gente fala aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, olhando para esses grandes eventos, há um número, né? Precisa chegar aos X% de vacinados, aí varia de acordo com a cidade. Para que aconteça o Réveillon, para que aconteça o Carnaval em Salvador, que número é esse? Qual é o critério de corte para que, olha, vai ter esse evento, não vai ter esse evento? Qual é, na prática, essa decisão? E eu avanço um pouquinho nessa pergunta, vou um pouco além, porque a discussão já acontece também nessas capitais que a gente mencionou agora, sobre o uso ou não de máscaras em locais abertos, né? O Rio discutindo isso, a Prefeitura de São Paulo dando coletiva nesse assunto também, nesse sentido. Como é que fica a capital da Bahia no sentido das máscaras e qual é o ponto de corte para ter festa ou não ter festa? Pronto. Excelente pergunta, Thaís. Essa questão da discussão sobre a utilização de máscara. Nós entendemos que é muito prematuro, é inoportuno discutir esse assunto. Aqui nós só cogitamos tirar a proibição do uso das máscaras após a conclusão do ciclo vacinal. Está mais do que comprovado que a máscara protege e protege muito. Então, nossa expectativa é, após a conclusão do ciclo vacinal, autorizar a retirada das máscaras. E ela deve vir posterior a uma série de outras ações que a gente vai conversando um pouco sobre a necessidade da retomada econômica. Então, a gente considera que é mais importante nesse momento estar ampliando a capacidade dos eventos, a quantidade de pessoas nos eventos, do que estar retirando a utilização da máscara. Nós vamos seguir nessa estratégia. Então, a nossa expectativa é que em dezembro, e aí já entrando na segunda parte da pergunta, como eu disse, eu espero até 30 de novembro concluir todo o ciclo vacinal na cidade. Nós já vacinamos mais de 98% de todas as pessoas acima de 12 anos com a primeira dose. Já estamos com 63% dessas pessoas vacinadas com a segunda dose. Estamos aqui antecipando, Thaís, um mês, a aplicação das vacinas de Oxford e da Pfizer e de 2 a 3 dias da Coronavac. Nosso problema hoje aqui está restrito a um universo de 140 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Nosso foco está sendo de mobilização em cima dessas pessoas, com busca ativa em parceria com os agentes comunitários de saúde, mensagem de textos, mensagem de WhatsApp, ligações, para que essas pessoas voltem para tomar a segunda dose. E nessa estratégia de antecipação, chegando em 30 de novembro, até porque nós já vacinamos mais de 105 mil pessoas com a terceira dose, já estamos aqui, e todos aqueles profissionais de saúde, idosos e pessoas com comorbidades que já foram liberadas, que já tem mais de 6 meses que tomaram a segunda dose, aplicando a dose de reforço, a terceira dose. Então, nossa expectativa é chegar em 30 de novembro concluído. E aí o prefeito não vai ter mais o que fazer, porque o que dependia da gente, que era vacinar, nós já estaremos nessa data com a vacina no braço das pessoas. Então, efetivamente, a gente espera que em dezembro possamos realizar esses grandes eventos e também retirar as máscaras. Muito boa tarde, prefeito Bruno Reis, Sandro, Thaís, ouvintes da Rádio Band News FM. Prefeito, eu vou insistir um pouquinho na pergunta de Thaís, tá? O senhor falou em vacinação, então, pelo que eu posso perceber, o parâmetro utilizado pela Prefeitura de Salvador será o índice de vacinados, em detrimento dos demais, da taxa de infectados, das UTIs ocupadas, né, da taxa de UTIs ocupadas. Então, o nosso foco aqui em Salvador será, então, o número de vacinados, o percentual de vacinados, correto? Correto. Em que sentido, certo, Luiz? Em 30 de novembro, todo mundo que quis se vacinar, diante dessa estratégia de antecipação, porque o que é que dizia Oxford e Pfizer? Que tinha que tomar a segunda dose com 90 dias. Nós estamos aplicando com 60 dias. Esse mês de outubro, praticamente já não estão indo mais pessoas tomar a primeira dose. Então, no final de novembro,
todo mundo que vai estar com 60 dias já tomou a segunda dose. E aqueles que já estão autorizados a terceira dose, vão ter tomado já a dose de reforço. Então eu estou trabalhando com a hipótese da gente, em 30 de novembro, concluir o ciclo vacinal em Salvador. E aí, se você me perguntar percentualmente, todos aqueles que foram tomar, que quiseram tomar a segunda dose, já terão tomado. Eu vou ter um universo aí de pessoas que não foram tomar a segunda dose, que eu estou avaliando que medidas adotar para induzir e estimular essas pessoas a tomarem a segunda dose. E uma delas é que a gente já exige hoje nos estádios ter as 2 doses e festas e eventos ter a segunda dose, mas nós podemos avançar em outras medidas, como, por exemplo, exigir que o acesso nas repartições públicas tenha a segunda dose, exigir que o acesso aos parques públicos tenha a segunda dose, e algo que nós vamos exigir com certeza, já antecipo a vocês, é podendo ter o Réveillon e podendo ter o Carnaval, tá com as 2 doses, ter o ciclo vacinal concluído. Prefeito, eu vou mudar rapidamente de assunto, a gente está com um tempo curtinho, a gente precisa falar de economia, né? Nessa possibilidade de retomada plena de todas as atividades. Salvador já está fervendo, né? As pessoas já estão circulando para todos os lados e a gente tem 2 questões críticas. Uma delas, a Prefeitura até tomou providências agora com relação ao estímulo às startups, avaliando que o baque financeiro provocado por essa queda da sua grande indústria, que é a indústria do entretenimento provocada pela pandemia, né, causou a necessidade da gestão municipal rever a matriz produtiva da cidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e uma outra questão relacionada à mobilidade, muito importante, já que as pessoas já estão circulando a todo gás e a gente continua vivendo um processo de crise no transporte público municipal. A gente vê aqui esse setor de tecnologia e inovação como uma oportunidade de um novo vetor de crescimento econômico da cidade. Justamente para isso, nós aprovamos, ainda no ano de 2020, uma lei que eu já regulamentei em 2021, estabelecendo uma série de incentivos e estímulos fiscais para manter as startups que nós tínhamos aqui, incubadoras, aceleradoras, empresas de processamento de dados, como também estimular a vinda de novos. Reduzimos, por exemplo, o ISS desse setor de 5% para 2%, se instalando aqui no comércio, que é uma área do centro antigo da cidade, a gente ainda dá o incentivo do IPTU e do TFF. A gente está, com isso, proporcionando geração de emprego e renda. Eu criei uma Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, estou investindo muito em tecnologia, tentando fazer uma prefeitura cada vez mais moderna, mais eficiente e conectada com todo ecossistema que existe em torno desse setor. Então eu tenho certeza que Salvador, que já é, no Nordeste, a capital que mais produz startups, incubadoras, aceleradoras, a gente vai crescendo muito nessa área, inclusive já temos o Hub de Tecnologia, e estamos agora em parceria com o Senai Cimatec, implantando uma escola digital. Nessa área de mobilidade, a gente ainda não recuperou o número de passageiros transportados no sistema convencional de transporte público. Ainda há uma redução aí de 30% a 40%. As pessoas mudaram o hábito com a pandemia. Muitas ainda estão em trabalho remoto ou não estão trabalhando todos os dias da semana. Já está havendo uma aquecida na economia. Inclusive, nós já recuperamos os empregos que havíamos perdidos durante a pandemia. Só esse ano foram gerados de forma oficial, formal, mais de 19 mil empregos, quase 20 mil empregos na cidade. Fomos uma das cidades que mais geramos empregos agora nesse período, já passando aí a pandemia. As pessoas começam a utilizar os seus veículos para se deslocar pela cidade. Nós temos um conjunto de obras de mobilidade aqui em Salvador, principalmente no Centro Comercial Novo, com a implantação do BRT, a primeira etapa já concluída, que melhorou muito a mobilidade naquela área. Tem um conjunto de outras obras, que é a segunda e a terceira etapa do BRT, e obras complementares, que estão melhorando muito a mobilidade em nossa cidade. Então, obras de infraestrutura, somada à melhoria do transporte público, é que vai proporcionar uma mobilidade muito melhor em Salvador.
Queria agradecer ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, pela entrevista aqui à Band News FM. Prefeito, muito obrigado. Tenho certeza que muita gente aguarda essa decisão no começo de dezembro para saber do carnaval, também a retomada do turismo na capital baiana com mais força. Obrigado, prefeito. Até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Luiz Felipe Veloso, nosso colega em Salvador. Luiz Felipe, também obrigado pela participação aqui no Expresso Band News. Até uma próxima. Beijo, Luiz Felipe. Sempre às ordens, Sandro, Thaís, muito obrigado, prefeito. Uma boa tarde a todos.